Vamos continuar com o escoamento potencial complexo, só que dessa vez a gente, diferente do que a gente fez no vídeo que só apresentou a teoria, vamos aqui utilizar o escoamento em torno do cilindro e calcular o raio desse cilindro. Então, no final do último vídeo, a gente definiu o K para que a gente tenha um certo raio A do nosso cilindro, só que a gente usou a solução lá do começo do semestre, aquela solução do escoamento potencial, sem a formulação complexa. Só que aqui eu vou explicar inicialmente uma conversão de base, uma troca de coordenada do sistema cartesiano para o sistema polar usando a formulação complexa. Então vamos fazer uma coisa por vez aqui. Eu vou desenhar aqui no canto o nosso sistema de coordenadas, que está no plano cartesiano, x e y, tá? Ainda estou no complexo. E o nosso vetor posição, então uma determinada posição do escoamento y, nós temos uma componente de velocidade horizontal, uma componente de velocidade vertical, e se a gente converter para o sistema polar, nós temos uma velocidade radial, uma velocidade tangencial, sendo o ângulo aqui, o ângulo θ dessa posição. Como que a gente faz a troca de base da velocidade em polar para as velocidades cartesianas? Então, focando aqui no canto da lousa, nós temos aqui que a velocidade radial, ela é a velocidade horizontal vezes cosseno do ângulo θ, mais a velocidade vertical, seno do ângulo θ. Enquanto que a nossa variável a nossa velocidade tangencial é a velocidade vertical cosseno do ângulo θ menos a velocidade horizontal vezes seno do ângulo θ. A questão é a seguinte: se nós temos aqui uma certa o complexo W, que nada mais é do que a velocidade conjugada, nós temos U menos I vezes a velocidade. E a nossa coordenada, onde está lá a nossa posição no escoamento onde a gente está avaliando a velocidade, ela é dada pelo raio, né, pelo R, o módulo do número complexo, exponencial de θ. Para a gente poder obter algo parecido aqui, veja que interessante. Se a gente pega o W e multiplica por exponencial de θ, nós vamos ter aqui o U menos I vezes velocidade, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Obviamente, fazendo a distributiva, a gente obtém que U cosseno de θ mais U vezes I seno de θ e menos I V cosseno de θ mais V seno de θ. Separando a parte real imaginária, a nossa parte real fica U cosseno de θ mais V seno de θ, que subtrai I menos U seno de θ mais V cosseno θ. Se nós compararmos com a conversão que a gente fez antes, nós vemos que aqui está a velocidade radial e aqui nós temos a velocidade tangencial. Então, assim, a gente pode pegar uma velocidade que ela está em coordenadas cartesianas, representação em variável complexa, e converte na velocidade com as coordenadas polares, tá? Então, as velocidades em coordenadas polares, porém representadas em variáveis complexas também. Então, dessa forma aqui, o nosso W exponencial de θ retorna velocidade radial menos I velocidade tangencial. Então, é a nossa velocidade em coordenada polar conjugada, beleza? Vamos agora, então, a partir daquela nossa solução para velocidade conjugada, converter ela para polar e zerar a componente radial, que é exatamente o lugar geométrico onde a gente tem a superfície do nosso cilindro. Então eu vou copiar, abrir aqui numa lousa nova. Então o que nós vamos fazer é pegar a nossa velocidade conjugada, aplicar a primeira coisa, o lugar geométrico que a gente vai avaliar a velocidade, que é em circunferência do cilindro. Esse lugar a gente faz como y menos y0 é igual a A exponencial de θ. Então esse é o lugar do cilindro, independente do centro do cilindro. O y menos y0 igual a exponencial de θ é o lugar onde a gente tem a superfície, tá? Então é onde eu quero calcular o valor de A. E agora eu vou converter para coordenadas polares a nossa velocidade conjugada. Então é V multiplica a exponencial de θ e já substituindo y menos y0 onde ele aparecer. Então dessa forma a gente tem o zero exponencial de I θ menos alfa mais
mais gama I exponencial de θ dividido por 2π A exponencial de θ menos K E elevado a I alfa exponencial de θ dividido por 2π A ao quadrado exponencial de 2i θ. As simplificações que podem ser feitas é cortar aqui a exponencial, aqui cortar um dos exponenciais de θ e reorganizando o zero exponencial de i θ menos alfa menos k sobre 2π a ao quadrado exponencial de menos i θ menos alfa mais gama vezes i sobre 2π vezes a. Lembrando que para obter o lugar geométrico da circunferência, a velocidade radial tem que ser nula, portanto, a nossa componente real da nossa velocidade tem que ser nula. Se vocês notarem, o efeito do nosso vórtice, ele tem componente apenas imaginária. E é o esperado, porque o vórtice ele só gera componentes tangenciais de velocidade, e nada de componente radial. E no caso do dipolo e no caso do escoamento uniforme, que estão aqui, eles vão ter tanto componentes radiais quanto componentes tangenciais. Então, tirando só a parte real desses dois números complexos, a gente tem só a velocidade radial e a gente iguala a zero. Como que a gente faz isso, então? A gente tem a exponencial de i θ menos alfa, e a gente isola só a parte do cosseno de θ menos alfa, que é a parte real. Dessa forma, nós obtemos o zero cosseno de θ menos alfa menos k sobre 2π ao quadrado cosseno de θ menos alfa, que obviamente, botando em evidência, a gente vai ter o cosseno de θ menos alfa, que multiplica o zero menos k sobre 2π a ao quadrado. Isso tem que ser zero para que o raio seja tal que a gente esteja em cima do cilindro. Não ter penetrabilidade, não ter velocidade do escoamento que esteja na direção normal da nossa superfície. E querendo ou não, aqui é uma linha de corrente. Então, a gente vai ter essa condição de não penetrabilidade. Mas entre todos os raios possíveis, aquele onde isso ocorre é apenas um raio. E com isso, nós vemos que esse termo aqui, se ele for zero, nós obtemos que o k é igual a 2π a ao quadrado, o zero, que é o resultado que a gente tinha da outra teoria. Exceto pelo exemplo de converter essa velocidade que era no plano cartesiano para um plano polar, sendo representado por coordenadas por variáveis polares, tá? Converter isso de cartesiano para polar, que foi provavelmente algo novo, o cálculo desse raio levou meia lousa. Apesar da formulação complexa, a álgebra fica um pouco mais simples, mais rápida de resolver. Ok, então, mais um exercício aí para vocês estudarem. Próximo passo a gente vai para cálculos de estagnação e transformação conformal e fazer aerofólio espesso. Bons estudos para vocês.